Uma das coisas muito comentadas nessa Fliporto é a sinagoga judaica na Rua do Bom Jesus, né? A antiga Rua dos Judeus, no Velho Recife. Nós vamos conversar com o professor da Cátedra Judaica da PUC, José Luiz Goldfarb, para entender um pouco por que só recentemente se fala dessa sinagoga, que é a primeira sinagoga das Américas. Ela estava escondida, como é que ela foi descoberta? Pois é, né? Essa sinagoga tem uma história daquelas assim, merece um livro, merece um filme, né? Ela existiu, né, no século XVII, né, quando os judeus vieram de Amsterdã para o Recife. Recife estava conquistado pelos holandeses e os judeus portugueses, né, falavam português, foram convidados para vir aqui e cuidar da vida administrativa. Os holandeses pretendiam estabelecer aqui um polo açucareiro, que na época era o ouro. O ouro era o açúcar, né, o pau branco, né? E eles se estabeleceram, obviamente, os judeus chegaram, imediatamente construíram essa belíssima sinagoga que a gente vai conhecer hoje. Só que, infelizmente, né, não durou nem 3 décadas. Pouquíssimos anos depois, os portugueses reconquistaram, os holandeses não fizeram muita história para defender e foram embora. E os judeus, obviamente, uma parte voltou para a Holanda, uma parte foi para Nova Amsterdã, que é Nova York. A gente brinca, né? Os judeus foram ajudar a fundar Nova York, abandonaram o nosso Recife. E a sinagoga, que era a Rua dos Judeus, foi abandonada, foi incorporada como patrimônio para a igreja. E depois de séculos, em pleno século XX, aqui funcionava uma loja de material elétrico, cabo, plug, tomada, essas coisas triviais, né? E um dia o comerciante estava fazendo a sua reforma e achou aqui embaixo, né, exatamente nesse local, um lugar meio estranho, parecendo uma piscina, né? Que ele não entendeu nada, né? A gente podia ter achado aqui embaixo um cano, né, uma estrutura antiga, mas não uma piscina. E um historiador aqui do Recife, né, ele, aqui da universidade, acabou contactando alguns rabinos que vieram visitar e descobriram que aqui era o mikve, que agora está reconstituído. O mikve é um banho ritualístico que a mulher, principalmente, né, depois do seu período da menstruação, ela se purifica, e tem outros momentos também, fazendo um banho ritualístico com água que é armazenada no poço, que vem da chuva, água corrente, água limpa, né? E isso definitivamente comprovava, a mikve comprovava que aqui havia uma sinagoga. E nesse momento esse espaço foi tombado, né? A comunidade judaica se mobilizou. Aqui ao lado a gente tem até um prédio, uma agência do Banco Safra. O Banco Safra, através da Fundação Safra, patrocinou toda a reconstituição. O rabino Davi Weitman, lá de São Paulo, passou a ter uma equipe que foi para a Holanda, pesquisou manuscritos, documentos e reconstituíram a história da nossa sinagoga, que na verdade é a primeira sinagoga das Américas. O pessoal saindo daqui foi então para a América do Norte, ali Cuba, Porto Rico, aquelas ilhas do Caribe. Muitos para o interior também do Brasil, né? Mas esses abandonaram, esses se assimilaram, esses se envolveram com a vida judaica e viraram católicos, cristãos, né? José Luiz, essas paredes então são originais da sinagoga. Teve uma reconstituição arqueológica no sentido de tentar deixar o mais possível original, quer dizer, mantendo as paredes. Exatamente. Aqui a gente vê um outro poço de água, que é a água da chuva. A gente vê inclusive que o chão era mais para baixo, depois ali na rua a gente vai poder ver inclusive que eles descobriram o calçamento antigo, que está quase 1 metro abaixo do nível que nós estamos. E é uma história interessante, porque essa 2 décadas aqui foi uma vida muito intensa, muita reunião da comunidade e muita produção, né? O rabino Aboab da Fonseca, um intelectual que não estudava apenas religião, como muitos rabinos até hoje, estudava filosofia, a minha área, né, que é a história da ciência. Ele tem reflexões sobre o que é a natureza, o que a gente pode conhecer da natureza. Esse rabino teve aqui, na verdade, rezando nessa sinagoga. Ele, inclusive, imprimiu, né, os primeiros livros, depois acho que impressos, não sei se aqui ou em Amsterdã. Tudo em português, é interessante, porque depois o rabino Weitman reuniu um livro da imprensa oficial lá de São Paulo. Maravilhoso. Que é Os Bandeirantes Espirituais do Brasil. Eu participei da organização, né? É um livro lindo, né? Tem um agradecimento muito simpático a 3 Josés, né? O José Safra, patrocinador, José Mindlin, idealizador, e José Goldfarb, eu que ajudei a edição do livro junto à imprensa oficial. E ficou um livro maravilhoso, mas que além de ser um livro lindo plasticamente, com as ilustrações, é um livro também que tem os documentos. Tem discurso do rabino sobre o significado das letras hebraicas, tem discursos que ele fazia quando morria alguém importante, os sermões fúnebres, que são
coisas lindas, que inclusive fala do Sol como centro do universo. Aquela pessoa que morreu era um Sol da nossa comunidade, era o centro da nossa comunidade. Puxa, o Sol no centro era um tema ainda que o Galileu estava sofrendo inquisição, e você vê que os rabinos já tinham noção que o Sol era o centro do universo. Agora, ele depois voltou para Amsterdã, né? Depois com a expulsão escreveu gramática do dos holandeses, e ele não foi o que excomungou também Spinoza Ele participa da discussão. Vamos continuar conhecendo a sinagoga.